Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço da perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco, e não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais errei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi na grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a visão. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados os cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Irmãos, esse salmo de Davi é um salmo composto em duas partes, onde primeiro há um hino de ação de graças e louvor a Deus, muito provavelmente trazendo à memória coisas que Deus já havia feito em outra determinada situação de sofrimento da vida de Davi, de súplica ao Senhor. E a segunda parte do salmo, aí sim, uma súplica, um clamor a Deus pela atual situação que ele estava vivendo naquele momento ali, agora. E aí, Davi traz a nós aqui, talvez, uma ajuda de como nós podemos, mais lições de como nós podemos nos portar diante, quando as angústias apertam o nosso coração, a nossa mente, quando as angústias nos tomam e são variadas elas, desculpe, como eu sempre falo, as notícias não são boas, as angústias não vão acabar, os sofrimentos não vão parar, as tribulações não vão deixar de vir, até que Cristo volte. Por isso nós temos lições e lições a aprender a cada dia mais se o Senhor quer que nós passemos por tantas elas, o que podemos aprender com elas, né? Por isso, talvez, nós vemos tantos salmos de Davi falando de angústia, de tribulação, de momentos de sofrimento, de momentos de desespero, de momentos assim, que Davi se encontra num aperto, às vezes demonstrando um certo desespero, mas já recobre a sua confiança no Senhor. Momentos de sofrimento onde ele está mais equilibrado, mais se mantendo constante a sua confiança no Senhor. Davi, então, irmãos, do versículo 1 ao versículo 3, ele começa a falar de quando em alguma situação e ele esperou pelo Senhor ansiosamente. O texto, na minha versão, está traduzido como esperei com paciência pelo Senhor.
mas nesse caso a melhor tradução seria: esperei ansiosamente pelo Senhor, e de fato o Senhor atendeu. Ele usa verbos que indicam isso. Ele se inclinou para mim, ele me ouviu, ele tirou-me do poço da perdição, firmou os meus passos, mostrando a ação de Deus e como Deus ouviu o clamor de Davi nessa determinada situação. Davi mostra como Deus dá o livramento e Deus inverte aquela situação de sofrimento que ele estava passando por agora uma situação de louvor, de cântico a Deus, de alegria ao Senhor. Versículo 3: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa é uma expressão que sempre remete a como nós vimos hoje pela manhã na nossa escola dominical, a uma situação onde tudo parece ir de mal a pior e Deus, de repente, com suas ações maravilhosas, inverte a situação, transforma a situação em uma situação de graça, de glória, de alegria, de vitória para as nossas vidas. Isso traz um cântico novo ao nosso coração. Versículo 4 ao versículo 5, Davi mostra que a diferença entre aquele que confia no Senhor e aqueles que são arrogantes, que confiam nos próprios ídolos que levantam no seu coração. Ele fala que aqueles que põem a sua confiança no Senhor são bem-aventurados. E você sabe o que é ser bem-aventurado? É ser feliz, é ser alegre, é ser satisfeito. E uma das coisas que nós mais temos aprendido nesses salmos é como nós podemos ser alegres nesse mundo, como nós podemos ser satisfeitos nesse mundo. E uma das coisas que a palavra de Deus tem nos mostrado, irmãos, é que essa alegria, essa felicidade, esse contentamento não depende das circunstâncias, depende da nossa confiança no Senhor. Davi fala que feliz é aquele que confia no Senhor, versículo 5, porque também são muitas as maravilhas que o Senhor tem operado. Os teus desígnios para conosco, não há ninguém que possa igualar. Davi disse que queria anunciar isso, mas ele não consegue, de tantas coisas que ele poderia falar do que Deus havia feito. Os grandes feitos do Senhor, de fato, irmãos, fortaleciam Davi e até hoje nos fortalecem. Quanto mais provamos dos grandes feitos do Senhor, nós podemos ver como isso fortalece a nossa fé, como isso revigora a nossa fé, como isso, de fato, nos faz confiar ainda mais no Senhor. É como que um processo constante que Davi está falando. Feliz é aquele que confia no Senhor, porque o Senhor está sempre fazendo grandes feitos. Deus está sempre fazendo a sua obra, e essas obras vão aumentando a confiança no nosso coração, vão nos enchendo de fé e alegria no Senhor. De modo que, por que Davi está se lembrando de uma coisa que Deus já fez, para olhar para aquela que ele está fazendo agora? Exatamente por isso. O Senhor já fez, eu estou passando por algo novamente, o Senhor pode fazer de novo. Então vamos seguir firmes, alegres no Senhor. Versículo 6 até o versículo 10, vem aquela porção, irmãos, que a gente sempre vê Davi falar, um tempo de aprendizado dele, né? Ele fala: Senhor, sacrifício e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Ou seja, eu aprendi que o Senhor não quer sacrifício, que o Senhor não quer oferta, o Senhor quer obediência, como nós vimos aqui na liturgia, no caso de Saul. Saul chega para Deus, diante do profeta Samuel, e fala: olha, Samuel, eu trouxe esse tanto de coisa aqui, porque eu quero trazer sacrifícios de louvor ao Senhor. E Samuel então fala a palavra de Deus para Saul: Saul, Deus não se agrada mais de sacrifício do que de obediência. Aqui não é uma exclusão de uma coisa para dizer que só essa vale. Não quer dizer que Davi estava ignorando todo o processo de sacrifícios. Não. Ele estava dizendo que há muito mais do que o sacrifício. O sacrifício tem as suas validades,
o sacrifício tem a sua importância, mas ainda mais o Senhor deseja um povo obediente ao Senhor. Por isso ele diz: então eu disse, eis que aqui estou. Eu preciso então fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Eu preciso cumprir o que o Senhor me ensinou. Eu preciso cumprir o que está na tua lei. Eu preciso obedecer ao Senhor. Davi se mantém comprometido em guardar e obedecer os mandamentos do Senhor. E isso é algo que nós temos aprendido aqui também, irmãos. A fidelidade sempre mostrada pela palavra de Deus, a fidelidade de Davi ou de outro salmista ou do povo de Deus diante de momentos de sofrimento, de angústia. Porque talvez nesses momentos sejam momentos mais difíceis de nos mantermos fiéis ao Senhor. Parte dessa vida de obediência de Davi, ele fala que está em proclamar essas boas novas de justiça na grande congregação. Não ocultar no coração a justiça de Deus, mas proclamar a fidelidade à sua salvação. Justiça aqui, irmãos, é um termo no hebraico usado para se referir justamente à salvação, à obra de salvação de Deus por nós. Davi fala: eu não posso ficar calado diante de todas essas obras do Senhor. E parte dessa obediência está em proclamar, em anunciar, em falar dessas boas novas de justiça, essas boas novas de salvação. Aqui então encerra o parte do hino de ação de graça, de louvor a Deus. Davi está louvando ao Senhor: Senhor, eu já passei por isso antes. Eu clamei, o Senhor me ouviu, o Senhor me ensinou, eu reconheço as obras do Senhor, eu aprendi que o Senhor quer obediência, o Senhor não quer sacrifícios. Eu estou proclamando essas boas novas, essa alegria da salvação. E agora ele começa a clamar pela situação atual que ele vive. Ele clama: Senhor, faz isso de novo então. Não retenhas de mim as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Porque são incontáveis os males que me cercam. Agrada-te, versículo 13, agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Versículo 14, ele pede o sofrimento, né? Ele pede que esse sofrimento venha ser revertido aos que o perseguiam, que esses fossem envergonhados, que esses fossem cobertos de vexame, e assim ele fosse liberto daquele mal. E no versículo 16 e 17, novamente, Davi chama o povo e nos chama a nos exultarmos, a exultar e nos alegrarmos quando nós buscarmos ao Senhor, aqueles que amam ao Senhor, que amam a sua salvação. Ele fala: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te desmores, ó Deus meu. Davi afirma que aqueles que conhecem ao Senhor, que sabem da salvação do nosso Deus, podem se alegrar, podem se exultar, mesmo sabendo da nossa limitação, confiar e crer no cuidado de Deus, que Ele é o nosso amparo, Ele é quem cuida de nós, Ele é quem caminha conosco, e nós já, assim como Davi, já provamos disso. Quantas vezes, irmãos, angústias não nos apertaram, sofrimentos, tribulações, situações difíceis, e nós passamos por elas, graças à ação do Senhor, graças à perseverança que o Senhor mantém em nós, graças ao agir de Deus em nossas vidas, e assim nós vamos caminhando. Como Romanos fala, que a tribulação é um processo pelo qual Deus quer nos fazer passar, porque ela nos produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. E essa esperança não confunde, ou seja, não falha. Não falha. De modo, irmãos, que nós podemos aprender que em alguns momentos de angústia, nós devemos agir de algumas formas.
E é dessa forma que eu quero aplicar esse texto ao nosso coração essa noite. Em primeiro lugar, em momentos de angústia, nós devemos trazer à memória o que de fato nos traz esperança. Em momentos de angústia, nós devemos trazer à memória o que de fato nos traz esperança. Como nós lemos aqui na liturgia, quero trazer à memória o que traz esperança, que é salvação. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque momentos de angústia, momentos de tribulação, são momentos que a nossa mente, o nosso coração tendem e caem na tentação, às vezes, de querer traçar os nossos próprios planos, de querer fazer o nosso próprio caminho, de querer fazer do nosso jeito para resolver uma ou outra situação. E não é isso que traz esperança a nós. O que traz esperança a nós não é eu conseguir fazer isso daquela vez, eu vou conseguir de novo. Ou eu dei um jeito naquela, eu vou dar de jeito em outra. Ou tal pessoa faz isso, ela dá um jeito para mim. Trazer a memória, irmãos, é o que de fato traz solução para as nossas vidas e para os nossos problemas, que é a morte e a ressurreição de Cristo, e muito mais do que a obra, do que os acontecimentos da morte e da ressurreição de Cristo, mas as implicações da obra de Cristo por nós. E se você ler Romanos capítulo 8 por inteiro, que nosso irmão presbítero antes até citou aqui na liturgia, um versículo, Romanos capítulo 8, vai te dar essas implicações. Eu quero trazer aqui algumas delas. Versículo 15, Paulo fala: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito da adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Nós não somos mais escravos do pecado, nós fomos adotados por Deus juntamente com Cristo, e nós temos agora acesso a Deus, intimidade com Deus, e podemos clamar pelo Senhor, crendo que Ele nos ouve. Amém? Amém. Isso é implicação da obra de Cristo por nós. Versículo 16, o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, certeza da salvação. Volta, Jesus, agora, porque eu sei que o Senhor voltar, eu vou estar bem demais com o Senhor na eternidade, porque o Espírito de Deus confirma, testifica aos nossos espíritos que nós somos filhos de Deus, certeza da salvação. Infelizmente, tem muitos crentes, irmãos, muitos crentes verdadeiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que vão viver a sua vida até Jesus voltar, sem essa certeza. E quão desesperador é. Muitos porque não são ensinados por causa disso, não são ensinados sobre essa certeza. É isso que nos traz esperança. Versículo 17 de Romanos 8, Paulo fala: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Jesus sofreu, irmãos, sofreu demais, então não é eu e você que vamos passar por essa vida sem sofrimento. Vamos sofrer, e vamos sofrer muito. Para alguns, de acordo com o que Jesus voltar, piora muito, né? Para alguns dá uma melhoradinha, né? Independente de como que seja, você vai sofrer. Mas não acaba aí, como o versículo disse: para que também com Ele sejamos glorificados, além de receber todos os benefícios como herdeiros de Deus junto com Cristo, de todas as bênçãos celestiais, de todas as bênçãos espirituais. Nós temos a firme certeza de que nós iremos junto com Ele ser assunto aos céus, subir aos céus, para com Ele viver durante toda e toda a eternidade. Versículo 18 de Romanos 8, Paulo fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não existe sofrimento nesse mundo que se compare com o que nós vamos viver na eternidade. Essa é a nossa esperança, essa é a razão da nossa esperança.
É isso que nós temos que trazer à memória. Versículo 26, ele fala: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus é tão maravilhoso, que até quando a gente não consegue pedir direito, falar direito com Ele, o Espírito Santo vai lá e geme por nós, e suplica por nós, e clama por nós, e intercede por nós, irmãos. Que coisa maravilhosa! Até quando a gente está lá gaguejando, até quando a gente está lá sem saber que palavra usar, até quando a gente está lá sem saber orar, e às vezes até quando a gente não consegue orar mesmo, o Espírito Santo está lá clamando por nós. Nós temos o mediador, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que tem que ter, é isso que tem que trazer esperança ao nosso coração. É isso que nós precisamos trazer à memória, para vivermos de fato esperançosos. O último versículo que eu quero citar, sabemos, versículo 28 de Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como você já sabe, esse versículo não está dizendo que tudo nessa vida, todos os acontecimentos nessa vida, vão ser para o seu bem, ou o bem de alguma coisa nessa vida, nesses anos que você passaram aqui. Paulo está falando para o bem que é a nossa salvação. O capítulo 8 está falando inteiro sobre redenção, sobre salvação. Então ele está falando sobre o bem da nossa salvação. O bem da nossa redenção. É sobre isso que ele está falando. Irmãos, nós podemos continuar, e o capítulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Irmãos, isso precisa vir à nossa memória, para que nós possamos ter de fato esperança diante do sofrimento. O que nos traz esperança, irmãos, não é uma expectativa de uma vida sem angústias, uma vida sem problemas na família, uma vida sem problemas no trabalho, uma vida sem problema nos nossos relacionamentos, uma vida sem problema no casamento, uma vida sem problema na igreja, uma vida sem problema na sociedade, uma vida sem problema em qualquer âmbito que seja. Isso é utopia. O pecado está aí, nós somos corrompidos pelo pecado. Um dia vai ser eu, outro dia vai ser você, um dia vai ser na minha família, outro dia vai ser na sua, um dia vai ser no trabalho de um, outro no trabalho do outro, um dia vai ser no casamento de um, outro no casamento do outro, e assim vai ser por causa da corrupção do pecado no nosso coração. O que a gente pode fazer é tentar diminuir um pouco isso mais, quanto mais santificação nós buscamos, mas o fato é que esses problemas sempre surgirão de alguma forma em nossas vidas. Mas o que nos traz esperança, irmãos, é a certeza que nós somos passageiros aqui nesse mundo. E enquanto nós estivermos passando por aqui, o Senhor está conosco, o Espírito Santo está conosco. Jesus está conosco, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A certeza, irmãos, de que essa peregrinação vai acabar. Uma hora vai. E nós vamos viver na eternidade. Nós precisamos trazer essas coisas à memória da nossa vida, para que nós venhamos de fato ter esperança diante dos momentos de angústia que nós passamos, diante dos momentos de tribulação que nós passamos. Em segundo lugar, nós precisamos, nos momentos de angústia, relembrar o mais importante que Deus quer de nós. As nossas angústias, irmãos, presta atenção nisso. As nossas angústias não nos tornam liberados de uma vida de obediência. Tem dois tipos de pessoas quando estão passando angústias. Aquelas que acham que quando enfrenta problema, está liberado para fazer o que quiser, do jeito que quiser, não tem que obedecer a Deus, não tem que se submeter ao Senhor, não tem que se submeter à palavra. Eu estou sofrendo. Então não é hora de pensar em santidade, não é hora de pensar em obediência, não é hora de pensar em fidelidade a Deus. Eu estou sofrendo, então deixa eu sofrer. Por outro lado, há pessoas que acreditam que sacrifícios farão Deus nos livrar das angústias.
Vou jejuar 7 dias, que Deus vai me livrar do sofrimento. O jejum tem seu valor. É assunto para outro sermão. Mas não é para fazer barganha com Deus. Eu vou na igreja todos os dias. Eu vou quinta-feira na oração, no curso de teologia. Eu vou na escola dominical. Eu vou no culto. Eu vou participar de tudo para Deus mudar a situação na minha vida. Eu vou fazer jejum de Coca-Cola. Eu amo Coca-Cola. E eu vou largar a Coca-Cola. Propósito diante de Deus, para Deus mudar isso tudo. Mas o coração continua com os seus pecados domesticados, desobedecendo o Senhor em diversas áreas, sem mortificar o pecado, sem mudança de vida, sem transformação de vida. Deus não quer isso, irmãos. Não quer dizer que você não pode jejuar, que você não pode fazer um propósito, que bom propósito de vir na igreja todos os dias que tiver coisa na igreja. Mas nós precisamos entender que Deus requer de nós uma vida de obediência e fidelidade a Ele, independente de circunstâncias. Irmãos, tem momento de angústia que você vai ter que ser fiel a Deus e a sua fidelidade a Deus vai fazer a angústia aumentar. Tem momento de angústia que vai requerer de você fidelidade a Deus e o problema vai piorar. E aí você já sabe que é Deus provando essa fidelidade no coração. É se nós somos de fato fiéis ao Senhor, como nós já vimos aqui em outras oportunidades. Se nós continuaremos santos, se nós continuaremos obedientes, se nós continuaremos fiéis ao Senhor, custe o que custar. Davi mostra para nós que em momentos de angústia ele aprendeu que o Senhor não quer sacrifícios e ofertas. O Senhor quer obediência. Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Ele quer que nós vivamos uma vida de pureza e santidade. Ele quer que nós venhamos confrontar esse mundo com um caráter santo, com um padrão santo de obediência ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, talvez fique mais, isso se revele mais, isso se torne mais aparente em momentos de tribulação, em momentos de sofrimento, em momentos de dificuldade. Que é quando a gente tenta dar o nosso jeitinho para resolver as coisas, para deixar tudo certo. E a gente se esquece do padrão de Deus para nós. Não importa se eu estou em uma angústia muito grande ou se está tudo bem. Deus quer obediência. Deus quer fidelidade. Deus quer santidade ao Senhor. Não importa as consequências disso. Não importa se vai diminuir o sofrimento, a angústia, ou se vai aumentar drasticamente. Não importa, irmãos. Deus quer de nós fidelidade e obediência ao Senhor. Por isso, em momentos de angústia, nós devemos nos lembrar do que é mais importante. Nós devemos nos lembrar o mais importante que Deus quer de nós. Que Deus quer obediência. Deus quer que nós aprendamos isso. Como nós já vimos aqui, irmãos, tem muitas vezes que nós vamos orar, Senhor, livra de nós. E Deus vai falar assim, não é a hora. Ainda tem mais um pouquinho para você sofrer. Você precisa aprender mais um pouquinho. Porque eu preciso te